Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Prof. Danemate. Nesta aula, vamos estudar os poliedros, tudo bem? Então, para começar, vamos definir o que é um poliedro. Fiz uma pesquisa no Wikipedia e encontrei essa definição que eu achei interessante. Um poliedro é uma reunião de um número finito de polígonos planos, onde cada lado de um destes polígonos é também lado de um e apenas um outro polígono. Cada um destes polígonos chama-se uma face do poliedro. Cada lado comum a duas faces chama-se uma aresta do poliedro e cada vértice de uma face é também chamado vértice do poliedro. Observe que esta é a definição e nós vamos então estudar os poliedros a partir disto. Tudo bem? Vamos então observar um tipo especial de poliedro. Este é um poliedro. Esse poliedro possui, como disse o enunciado, uma aresta. Estou passando então este pequeno botãozinho verde que você enxerga na tela, certo? Em cima de uma aresta. Esta aresta é a união do lado deste pequeno polígono, que é um retângulo aqui, com este outro que está aqui embaixo. Observe que a união desses dois lados, do lado do polígono de cima com o lado deste polígono aqui embaixo, é uma aresta. Ou seja, a aresta são estes segmentos pretos que nós estamos enxergando na figura. Também observo que existe um ponto, uma extremidade, certo? Esta extremidade será chamada de vértice. Temos um vértice aqui, outro ali, certo? Observe que eu estou marcando os vértices com este meu mouse verde que anda pela tela. Aqui tem outro vértice. Então, o vértice é uma ponta. Temos a face. A face é o polígono. Então, olha só, aqui tem um quadrado. Esse quadrado vai ser chamado de face. Aqui em cima tem também um retângulo, é uma face. Tem aqui uma letra C na frente, isso é uma face. Perfeito? Então, as faces são estes polígonos planos. Então, já sabemos o que é uma aresta, um vértice e uma face. Este poliedro possui uma característica interessante. Se eu passar o mouse por cima dessa face, ela pode tocar, certo? Uma outra face. Quando isso acontece, nós classificaremos o poliedro como côncavo. Observe que quando eu passo, certo? Essa bolinha verde em cima desta face aqui, se eu andar com ela para a esquerda, vai bater em outra face. Sempre que isso acontecer, eu chamarei o meu poliedro de poliedro côncavo. Vou dar um exemplo de um poliedro que não é côncavo. Um poliedro, quando não é côncavo, será chamado automaticamente de poliedro convexo. Veja que se eu passar o mouse em qualquer face dele, certo? É impossível que o mouse toque outra face. Então, eu passo aqui, não toca outra, de jeito nenhum. Ó. Se eu passar por cima aqui, ó, não vai tocar outra face. Se eu fizer isso em qualquer face, eu não encostarei em outra. Então, eu vou dizer que o meu poliedro é chamado de poliedro convexo. Perfeito? Muito bem. Estou representando aí o que é uma face, o que é um vértice e o que é uma aresta, para que você entenda claramente que estes são os conceitos mais importantes dos poliedros. Muito bem. Desenhei um poliedro agora. Observe que este poliedro aqui, esta linha que está preta aqui, a aresta, ela indica que este poliedro está aberto. É como se eu conseguisse colocar aqui, ó, eu entrasse nele, como fosse uma caixa aberta. Aqui, este polígono aqui, ó, ele está como se fosse um furo, uma abertura. Então, este é chamado de poliedro aberto. Um poliedro fechado é quando eu não consigo, observe, ó, entrar dentro do poliedro, certo? Este poliedro aqui, então, eu vou classificá-lo como poliedro fechado. Nós teremos mais interesse em estudar poliedros fechados. Os poliedros abertos nem serão classificados como poliedros. Tudo bem? Bom, poliedros de Platão. Um poliedro de Platão é um poliedro que possui algumas propriedades. Eu vou colocar então na tela os 5 poliedros de Platão. Eu chamo a atenção que o nome do poliedro está relacionado à quantidade de faces. Observe, tetra,
triedro, significa que tem 4 faces. Se eu observar com este poliedro azul, eu observo que existem 4 triângulos formando ele. Cada triângulo é uma face. O hexaedro, também comumente chamado de cubo, né? Observe que ele também pode ser um paralelepípedo. Observe que o hexaedro possui 6 faces. São 6 quadriláteros que estão ao seu redor. O octaedro tem 8 faces, 8 triângulos, né? O dodecaedro, 12 faces, então eu tenho 12 pentágonos. E o igosaedro, 20 triângulos. Estes são os únicos poliedros de Platão. O que seria, então, um poliedro de Platão? Um poliedro será chamado de poliedro de Platão se, primeira parte, o número de arestas é igual em todas as faces. Veja, o hexaedro, por exemplo. Todas as faces são quadriláteros, possuem então 4 arestas em cada face. Então observe que esta é a primeira característica para que eu tenha um poliedro de Platão. Segundo, os ângulos poliédricos possuem o mesmo número de aresta. Vou mostrar aqui o vértice do hexaedro. Esse vértice é formado por 3 arestas. Essas 3 arestas formam o ângulo poliédrico. No caso, um ângulo formado por 3 arestas será chamado de ângulo triédrico, porque tri de 3, perfeito? Observe o octaedro, ele possui um ângulo tetraédrico. Olha só, tem 4 arestas encontrando cada vértice. O dodecaedro tem um ângulo triédrico. O icosaédrico tem um ângulo pentaédrico. Observe, ó, cada aresta tem 5 cada vértice tem 5 arestas chegando até ele. Então, esse tipo de ângulo será um ângulo pentaédrico. E nos sólidos considerados poliedros de Platão, vale a relação de Euler. A relação de Euler é uma relação que envolve vértice, face e aresta. A relação de Euler é V mais F igual a A mais 2. Ou seja, o número de vértices somado com o número de faces será igual ao número de arestas mais 2. Eu agora vou pegar o GeoGebra, então eu chamo você agora para baixar no seu celular o GeoGebra, e no GeoGebra nós vamos observar todos os poliedros de Platão e suas características. Eu vou rotacioná-los para mostrar para vocês os ângulos. Combinado? Então me acompanhe agora no GeoGebra. Muito bem, estamos agora com a tela do celular ligada, certo? Vamos clicar no GeoGebra. Observe que eu tenho 2 GeoGebras. Eu tenho o Graphing, que é 2D, e tenho esse 3D Grapher, que é este que eu estou utilizando. Se você não tem ainda, você tem que baixar, ele é gratuito, tudo bem? Você clica no 3D Grapher, abrirá a tela do GeoGebra 3D, certo? A minha já está configurada para aparecer esse plano aqui. Eu quero, então, construir os sólidos de Platão, os poliedros de Platão. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou seguir aquela sequência, primeiro construindo o tetraedro e depois o hexaedro e assim sucessivamente. Eu vou clicar em cima desta teclinha que aparece com uma caneta, perfeito? Eu vou clicar em cima desse pontinho A, observe, ó, o ponto A, e eu vou formar aqui dentro do plano 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Perfeito? Eu venho aqui na caixa de entrada e escrevo então, como o primeiro que eu quero é o tetraedro, tetraedro. Coloco o colchete, certo? Aqui está ele, colchete. Coloco o vértice A e após o vértice A, vírgula, eu coloco o vértice B, que são aqueles pontos que estão na tela. Observe que eu acabei de criar, certo? Um tetraedro. Eu chamo a atenção para que você observe que é possível girar a figura. E esses pontos que estão em azul, eles são pontos que aumentam a dimensão do meu tetraedro. Olha só, quando eu olho para esse vértice D aqui em cima, aqui, ó, esse vértice D aqui, que eu acabei de clicar e ficou meio cinza, eu observo que ele tem um ângulo que tem 3 arestas. Ele é chamado de ângulo triédrico. Você pode enxergá-lo também de baixo. Observe, triédrico. É um ângulo que tem 3 arestas. Então, esta figura aqui é um tetraedro. Combinado? É o primeiro dos poliedros de Platão. Vamos, então, escrever os outros. Eu vou aqui
deixar o ponto A e o ponto B, certo? Eu sempre vou usar esses dois pontos aqui como sendo as nossas arestas, ou perdão, nossos vértices, e vou colocar agora, observe que o hexaedro, ele é chamado aqui no GeoGebra de cubo, tudo bem? Então, se você colocar hexaedro, ele não vai desenhar nada. Então, eu vou colocar para você o ponto A e o ponto B, certo? E vamos desenhar, então, o nosso segundo poliedro de Platão. Está muito grande, né? Vou diminuir um pouquinho aqui. Olha só, este é o nosso segundo poliedro de Platão. Ele talvez seja o mais famoso, né? É o nosso cubo. Pode ser também um paralelepípedo, nós veremos isso em aulas futuras. Veja só, este é um poliedro que tem um ângulo triédrico. Se você olhar para o vértice E, você vai perceber que o vértice E é ligado ao vértice F, ao vértice A e ao vértice H. Então, isso indica que este ângulo é um ângulo triédrico. Eu aconselho que você baixe este softwarezinho, que ele é gratuito, e será bastante útil nas nossas aulas. Vamos então continuar. Eu vou apagar este e vou fazer o próximo. O próximo, na sequência, é o octaedro. Então, vou escrever octaedro. Muito bem? Sempre com colchete e com os vértices A e B, que são aqueles pontos que eu coloquei no início. Perfeito? Então, aqui está. Eu tenho aqui, agora, para que você enxergue na tela, um octaedro. Ele está deitado. Observe que o plano que eu tenho aqui, esse plano cinza que está quadriculado, ele possui em cima dele um triângulo ABC, certo? Que é um triângulo que forma uma das faces do meu octaedro. Eu posso levantá-lo também, girá-lo, para ver todos os seus, certo? Todas as suas faces e seus vértices. Combinado? Para não perdermos muito tempo, vamos então seguir numa sequência, criando agora o dodecaedro. Então vamos lá, dodecaedro. Dodecaedro, coloco aqui a minha chave, né? Colchete, A, vírgula, B. A, vírgula, B. Perfeito? Aí, está aí o nosso dodecaedro. Está muito grande. Eu posso clicar em cima do ponto A, certo? Aqui, opa, observe, aconteceu um problema que pode acontecer com você também. Está marcado lá em cima a lixeira. Quando está marcada a lixeira, se eu clicar no meu desenho, vai apagar tudo. O que eu faço? Eu aperto o voltar. Aqui, ó, volta, para ele ter o desenho. Clica nesse dedinho, clicou no dedinho, agora eu posso usar sem apagar a minha figura, tá? Então, isso pode acontecer conosco durante, certo, uma aula. Então, você tem que saber voltar para que você possa não perder tanto tempo. Aí está o dodecaedro. Observe que cada um de seus vértices possui um ângulo triédrico, perfeito? E as faces são pentágonos. Vamos para o último, que é o icosaedro. Vamos apagar, então, esse aqui. Apago ele, clique em cima dele, deixa o ponto A e B, tá? Tira só o C. Escrevemos agora icosaedro, o nosso último. Então, abre as chaves aqui, colchete. Sempre que eu falar chave, você já sabe que é colchete. Vírgula B. Está aí, nosso último poliedro de Platão. Clica no dedinho, se você quiser aumentar para enxergar melhor, está aí a figura feita. Este é o icosaedro. Combinado? Vamos voltar então para a tela principal para que possamos fazer um resumo dessas ideias que nós estamos estudando aqui no GeoGebra. Agora que nós vimos então o GeoGebra na tela, vamos então continuar criando um pequeno resumo de tudo que estudamos. Estudamos os poliedros de Platão, sabemos que o primeiro deles é um tetraedro, possui 4 faces, todas elas são triangulares, certo? Então o tipo de face é um triângulo. Eu sei que para calcular o número de arestas, basta eu pegar o número de faces, multiplicar por 3, por quê? Porque cada face possui 3 lados, e divido por 2, por quê? Porque cada lado de um triângulo também pertence a outro triângulo. Então, 4 vezes 3, 12, por 2 dá 6. O tipo de ângulo do tetraedro é um ângulo triédrico, observe que eu coloquei com 3 arestas. E para calcular o número de vértices, eu pego o número de faces, que são 4, multiplico por 3 vértices em cada face. Como eu sei que os ângulos são triédricos, eu divido por 3. Então, eu terei 4 vértices. Já o hexaedro possui 6 faces, cada face é um quadrilátero. Para descobrir as arestas, eu faço 6 vezes 4 dividido por 2. Por quê? Porque são 6
faces, cada uma delas tem 4 lados, cada 2 lados forma uma aresta. Então tem 12 arestas. Tipo de ângulo tetraédrico, para calcular os vértices eu faço 6 faces vezes 4 vértices em cada face, dividido por 3, porque o ângulo é triédrico, eu tenho então 8 vértices. O octaedro ele tem 8 faces, cada face é um triângulo. Para descobrir a aresta eu faço 8 vezes 3, porque como tem 3 lados do triângulo, né? Então vai dar 24, por 2 dá 12. O tipo de ângulo é um ângulo tetraédrico, então os vértices eu faço 8 faces vezes 3 vértices cada face, dividido por 4, porque são ângulos tetraédricos. Eu vou ter 6 vértices. O dodecaedro são 12 faces, cada face é um pentágono, então eu tenho 12 vezes 5 dividido por 2, 30 arestas. O tipo de ângulo é um ângulo triédrico, então para descobrir os vértices, 12 vezes 3 dividido por 3. Perfeito? E o último, que é o icosaedro, tem 20 faces, as faces são triângulos. Para calcular as arestas eu faço 20 faces vezes 3 lados dividido por 2, então são 30 arestas. Ângulos pentaédricos, então para calcular os vértices eu faço 20 vezes 3, que cada face tem 3 vértices, dividido por 5 por ser pentaédrico, serão 12 vértices. Poliedros regulares são poliedros de Platão com uma característica a mais. Todas as faces são polígonos regulares. Então veja, além de ser de Platão, cada face tem que ser regular. Quando eu disser então um poliedro regular, eu vou me referir a ele como sendo tetraedro regular, hexaedro regular e assim sucessivamente. A característica que ele tem a mais que o poliedro de Platão é o fato de que cada face é um polígono regular. Vamos fazer alguns exercícios para fixarmos essas ideias. Um poliedro convexo possui 2 faces pentagonais e 5 quadrangulares. O número de vértices desse poliedro é... Primeiro passo, ele disse que tem 2 faces pentagonais, está na tela 2 pentágonos. E também disse que tem 5 quadrangulares, então coloquei aí na tela 5 quadriláteros. O total de lados destas figuras será 2 vezes 5, né, porque cada pentágono tem 5 lados, mais 5 vezes 4, perfeito? Então, se eu tenho 30 lados, eu tenho quantas arestas? A metade. Então, eu calculo quantos lados eu tenho na soma dos lados de todas as faces e divido por 2 para descobrir quantas arestas eu tenho. Então, eu tenho 15 arestas. Eu tenho 7 faces, porque são 2 pentagonais e 5 quadrangulares. Como eu tenho 7 faces e 15 arestas, o poliedro é convexo. Todo poliedro convexo, ele possui, certo, como propriedade a relação de Euler. Então, V mais F é igual a mais 2. Substituindo V mais 7 igual a 15 mais 2, temos 10 vértices. A alternativa é. Perfeito? Então, aprendemos nesse exercício, é bem simples esse exercício, que todo poliedro convexo, ele está sempre com a relação de Euler. Tá? Eu posso usar a relação de Euler. Vamos para o segundo. Um poliedro convexo só tem faces triangulares e quadrangulares. Se ele tem 20 arestas e 10 vértices, então o número de faces triangulares é... Bom, vou dizer que ele tem M faces triangulares e tem N faces quadrangulares. Então, o total de lados que ele tem será 3M mais 4N. Lembrando que um triângulo tem 3 lados, certo? E um quadrilátero tem 4 lados. Tudo bem? Então, vamos lá. Número de arestas é o número de lados dividido por 2. Ele disse que tem 20 arestas. Então, quantos lados ele terá? Veja, o lado é o dobro da aresta. Então, 3M mais 4N é igual a 40. E nós também sabemos que ele disse que tem aí, certo, a relação de Euler. Por quê? Porque é um poliedro convexo. Então, V mais F é igual a A mais 2. Então, eu tenho 10 mais F igual a 20 mais 2. Ele tem 12 faces. Se ele tem M faces de um tipo e N do outro, somando M mais N, eu terei 12 faces. Eu tenho agora um sistema, eu posso substituir o N por 12 menos M e faço a substituição na equação de cima. Então, eu tenho que o número de faces triangulares é 8 e me parece que este é o problema que ele está perguntando. Ele quer saber quantas faces triangulares. Então, eu tenho 8 faces triangulares. Combinado? Vamos para o próximo exercício. Um poliedro convexo de 9 vértices possui 4 ângulos triédricos e 5 ângulos tetraédricos.
Ele quer saber o número de faces desse poliedro. Muito bem. O total de arestas, eu tenho o quê? 4 vezes 3 mais 5 vezes 4, dividido por 2, certo? Como é que eu calculo o total de arestas? O total de arestas será calculado fazendo-se o uso das ideias dos ângulos que nós temos. Eu tenho ângulos triédricos e ângulos tetraédricos. Eu tenho 4 ângulos triédricos, 4 vezes 3, certo? Então, 4 vezes 3 arestas. E tenho 5 ângulos tetraédricos, então 5 vezes 4, 20. Eu vou dividir por 2 porque nós sabemos que cada ângulo possuirá uma aresta em comum a outro ângulo também. Então, eu tenho 16 arestas. V mais F é a fórmula de Euler, como é um poliedro convexo, ele tem, né, como propriedade a fórmula de Euler, a relação de Euler. Então, eu tenho V mais F igual a mais 2, 9 mais F igual a 16 mais 2, eu tenho 9 faces. Já que eu tenho 9 faces, eu vou ali e marco a alternativa D de dado. Perfeito? Um poliedro convexo é formado por faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Ele não disse quantas são as faces quadrangulares. A soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos. Qual o número de arestas desse poliedro? Bom, faces, então, eu tenho x faces quadrangulares e 4 triangulares, tenho um total de x mais 4 faces. Ele disse que a soma dos ângulos de todas as faces são 12 retos. Então, temos uma fórmula. A soma dos ângulos de todas as faces vai ser vértice menos 2 vezes 360. Então, 12 vezes 90, 12 retos, é igual a V menos 2 vezes 360. Fazendo a simplificação, encontraremos, então, que ele tem 5 vértices. Se ele tem 5 vértices, eu sei que o número de arestas é a metade do número de lados, então o número de arestas vai ser x vezes 4. Por que x vezes 4? Porque ele disse que são faces quadrangulares, ele não disse quantas, mas cada face quadrangular possui 4 lados. Eu disse que ele tem x faces quadrangulares e tem 4 triangulares, então 4 vezes 3. Então, fazendo aqui o cálculo com a relação de Euler, eu descubro o seguinte: 5 vértices mais número de faces, x mais 4, que está em verde, é igual a aresta. A aresta eu tenho 4x mais 12 sobre 2, certo? E tem que somar aquele 2zinho ali da relação de Euler. Concluímos, então, que x é igual a 1. Se x é igual a 1, significa que ele possui uma face quadrangular, certo? Se ele possui uma face quadrangular, para calcular, então, o número de arestas desse poliedro, eu vou substituir o x por 1 na fórmula das arestas aqui. Então, eu vou fazer 1 vezes 4, 4, mais 12 por 2, resposta 8. Então, o total de arestas deste poliedro será 8.